Meu nome é Gabriel Barbosa Lucas, sou estudante do 7º semestre de Engenharia da Computação na Universidade Católica Dom Bosco do Mato Grosso do Sul. E juntamente em cooperação com os alunos Nathan Ricardo e Vitor Hugo, irei falar um pouco sobre o lema do bombeamento para uma linguagem livre de contexto. Então vamos começar. Primeiramente eu vou começar por uma linguagem livre de contexto, né? Para mostrar que uma linguagem L é uma linguagem livre de contexto, é suficiente apresentar um dos formalismos para reconhecer ou gerar a linguagem, ou seja, apresentar ou uma gramática que gera essa linguagem ou um autômato que reconheça essa linguagem, já que ambos formalismos são equivalentes. E para provar o contrário, iremos utilizar o próprio lema do bombeamento. Agora, como que usamos esse tal lema do bombeamento? Bom, o lema do bombeamento estabelece que uma linguagem é uma linguagem livre de contexto. Então, ela possui algumas propriedades, que iremos chamar de propriedades do bombeamento. E vamos usar a contrapositiva para o lema, ou seja, se não existe as propriedades do bombeamento, logo, ele não é uma linguagem livre de contexto. E também, para alguns casos específicos, iremos construir uma prova por absurdo. Tá bom? Agora mais sobre o teorema. Se ele é uma linguagem livre de contexto, então existe o número P, chamado de comprimento do bombeamento, tal que se uma palavra W pertence a essa linguagem L com W maior ou igual a P, então W pode ser dividida em 5 partes, ou seja, W vai ser dividida em U, V, X, Y e Z, satisfazendo três, é, três regrinhas bem básicas, tá bom? A primeira regrinha é: para I maior ou igual a zero, a palavra W', tá? A palavra W' vai ser igual a U vezes V elevado a I, vezes X, vezes Y elevado a I, vezes Z, onde W' pertence a L, tá bom? Ou seja, vamos mostrar que a repetição da segunda e quarta parte da palavra W que foi quebrada, né? Podemos repeti-la N vezes a quantidade que quebramos ela. Mesmo assim, a linguagem resultante continua pertencendo à linguagem L. A segunda regra é que V e Y tem que ser maior do que zero, né? Ou seja, a segunda e a quarta parte da palavra W deve ser maior do que zero. E, por último, a última regrinha é que a concatenação de V, X e Y deve ser menor ou igual a P, tá bom? E nós temos algumas observaçõezinhas também, que V e Y, né, que são respectivamente a segunda e a quarta parte da palavra, não podem ter uma cadeia vazia, tá bom? Não pode ter, pois caso isso aconteça devido à segunda regrinha ali de cima, que é V e Y tem que ser maior do que zero, o lema seria verdadeiro sempre, tá bom? Então isso não pode acontecer. Como iremos provar o lema? Seja uma linguagem L, uma linguagem livre de contexto, e também vamos supor que tenha uma gramática livre de contexto G, que gere L. Vamos assumir também que W pertença a L. Então, por isso, vamos ter uma árvore de derivação, que chamamos de T,
que gera essa palavra W. Tá? No caminho entre a variável inicial, que é a raiz de t, e os símbolos terminais, que são as folhas, que é o W, temos uma variável R, que pertence ao conjunto de variáveis. Tá? Pelo princípio da casa dos pombos, o que seria esse princípio? E se nós tivéssemos n pombos em m casas, e se n fosse maior do que m, então teríamos pelo menos um pombo por casa, né? Então, se essa variável r, ela pode se repetir várias vezes, tanto como vxy, como somente por x. Se essa palavra w for muito extensa, por exemplo, nós podemos ficar substituindo o r por v, xy ou por x, como eu falei anteriormente. Então, ficaria crescendo entre u e z, ficaria bombeando essa palavra. Então, daí que vem o nome do lema e assim também que podemos ver por que vale o lema. Continuando o lema, a repetição de R nos permite substituir a subárvore. Nesse caso, podemos substituir a primeira ocorrência de R pela subárvore da primeira, tá bom? Onde a segunda ocorrência ocorre somente quando substituímos R por X e a primeira quando substituímos o R por VXY, como eu expliquei anteriormente. Se substituirmos por exemplo, esses dois R's, né, esses dois termos, temos essa segunda árvore de derivação, deixando nossa palavra um pouquinho maior, tá bom? Ela ficou bombeada, ficando ali embaixo, como podemos ver, U, V, V, X, Y, Y e Z, tá bom? Podemos ver aqui que ela pode ser substituída várias vezes. Então, nós temos o nosso W' no momento, como eu falei agora, o VVXYYZ, ou seja, temos V ao quadrado e Y ao quadrado. Mas ela pode ser substituída mais vezes. Ou seja, se eu quiser substituir mais uma vez, eu posso. Como ficaria? Ficaria assim. Fica o V ao cubo x y ao cubo z, tá bom? Isso respeita a nossa regrinha onde fala que v e y eles são elevados a i, tá bom? Então isso respeita. Mas nós também temos esse outro tipo de ocorrência, que é quando nós substituímos o r somente por x. Ah, mas vai ficar com v e o y igual a zero. Pode isso acontecer? Pode. Lembra que nas regrinhas eu falei que o e quando eu falei que u, v, i, x, y e z, o i ele deve ser maior ou igual a zero. Ou seja, ele pode ser zero sim, nesse caso, tá bom? Ficando somente o x e z. Como exemplo, vamos usar a linguagem. Vamos ver se essa linguagem ou não. Por ela é uma linguagem livre de contexto. O comprimento de bombeamento. Vamos considerar W como A elevado a P, PP e CP, onde W pertence a essa linguagem. Vamos considerar também que W é maior do que P, porque é uma das exceções do lema do bombeamento. Vamos escrever W nesse formato de forma que ele respeite três regrinhas. São as regrinhas que já foi passado anteriormente, as três regras do lema de bombeamento. Pela terceira condição, temos apenas duas possibilidades, em que V e Y contenham os mesmos símbolos, são os As, os Bs ou os Cs. Podemos ter apenas um símbolo por vez, ou os As, os Bs ou Cs, ou um pouco dos dois. Por quê? Já que na terceira regra
o Vxy tem que ser menor ou igual a P. Se colocarmos A, B e C juntos, não daria certo, pois seria maior do que P, já que o A acontece P vezes, o B acontece P vezes e o C acontece P vezes. Então, o máximo que poderíamos fazer é colocar um pouco de A, ou um pouco de B, ou um pouco de P e um pouco de C, para não ultrapassarmos a quantidade de P. Tá? Nesse caso, vai ser apenas de um símbolo. O V e o Y, por exemplo, o V pode ter 3 As e o Y 4 Bs, por exemplo. E se formos ver a primeira regra, diz que V e Y têm que ser iguais. Mas nesse caso, um símbolo tem mais do que o outro, caindo em uma contradição. Tá bom? E no segundo caso, vamos supor que VY tenha dois tipos de símbolo, ou VXY contendo AB, ou VXY contendo BC. Tá bom? Como podemos ver, o A é elevado a K e o B é elevado a M. Ou ali o B elevado a K e o C elevado a M. Ou seja, são dois valores diferentes, podendo então entrar na mesma contradição do que a gente entrou no primeiro caso, onde temos mais de um lado do que do outro. Usamos somente essas duas únicas oportunidades, pois são as únicas que entram na segunda e na terceira regra. Mas quando passamos pela primeira regra, ela cai em contradição, deixando claro que essa linguagem não é uma linguagem livre de contexto. Ok? Então foi isso, espero que vocês tenham entendido e até mais.